Porque antes de Jesus tocar na ferida, ele toca no ferido. Jesus não vai acessar a ferida se ele não puder acessar o ferido. Não é cura primeiro que eu faço primeiro. Faz primeiro que eu curo depois. Porque enquanto Deus não está fazendo por você, Ele vai estar fazendo em você. Mateus 8. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, aproximando-se, o adorou. O leproso se aproximando, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero. Fica limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua. Você pode sentar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Segundo a lei levítica, capítulo de número 5, versículo 3, quem tocasse em um leproso ficava impuro. O leproso, dentre tantas coisas que podem trazer como interpretação para as nossas vidas, ele simboliza alguém que perdeu a sensibilidade, que não sente mais. E é interessante porque a Bíblia diz assim: esse que não sentia veio e o adorou. A primeira coisa que eu aprendo é que a adoração não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu creio. Você não vai basear sua fé, você não pode basear sua fé em sentimentos. Estou sentindo força, estou sentindo fraco. Não é isso que a Bíblia diz assim: diga ao fraco. Ele não diga, sinta o fraco, ele diz, diga ao fraco: eu sou forte. Agora, quem declara eu sou forte, está forte todo dia? Você declara que é forte porque você é forte todos os dias? Não. A minha pergunta é: veio um leproso e o adorou, mas a Bíblia vai dizer que Jesus desceu do monte com grandes multidões. A minha pergunta é: só tinha ele de leproso naquela multidão? Com certeza não. Porque existem vários tipos de lepra e de sua manifestação. Só Lucas vai dizer, só Lucas, que é médico, dá um laudo para esse paciente. Ele diz assim: ele não estava só leproso, ele estava coberto de lepra. Ou seja, no nível do grau da doença, o nível dele era pior. Se existe um nível de 0 a 10, ele está com 10. Então na multidão tinha aqueles que estavam começando a ter lepra. Tinha aqueles que estavam sentindo no seu corpo a lepra, e talvez não fosse manifesta ainda, ou alguém que estava coberto, mas não queria revelar a sua lepra. Só que esse homem coberto de lepra decidiu fazer alguma coisa. E o que ele começou fazendo na sua vida foi a adoração. Irmão, se você não começar fazendo poupança, se você não começar juntando criptomoeda, se você não puder começar juntando poupança, se você não puder começar juntando criptomoeda, se você não puder começa adorando. Que a adoração seja um estilo de vida.
Não é uma canção que a gente canta, é um estilo de vida. O que eu acho interessante é que naquela multidão tinha outros leprosos, mas só ele adorou. Porque o pior leproso não é o que tem lepra, é o que deixa a lepra dominar ele. Você acha que aquele homem era o único com problema? Não, tinham outros com problema também. Você acha que aquele homem era o único que tinha uma causa difícil na vida dele? Não, na multidão tinha um bocado de gente com causa difícil. Agora ele não deixou que a lepra paralisasse ele. Porque o que vai diferenciar você da multidão é o que você faz na hora da lepra. Há muitas opções. Uma delas é se vitimizar. A minha dor, 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 a minha dor. O meu problema, o meu problema, o meu problema, o meu problema, o meu problema. A minha dificuldade, a minha dificuldade, a minha dificuldade, a minha dificuldade. A minha luta, a minha luta, a minha luta, a minha luta. Esse homem, ele chega quebrando o protocolo. Ele não vai permitir que a lepra ganhe força na vida dele a ponto de deixar ele fazer o que tem de fazer. Tem hora que Deus não vai remover a lepra, Ele vai remover você de um cativeiro chamado paralisia. Ah, pastor, eu deixei de fazer. Deixou por quê? Deixei por causa de fulano, deixei por causa de ciclano. Isso é muito pouco para deixar. Irmã Rejane, eu fui edificado pelo seu testemunho. Hoje nós gravamos um Pode Reviver com a irmã Rejane. E uma das coisas que é incomum ouvir em uma das pessoas, tinha uma pergunta no script e eu perguntei assim: você sentiu vontade de deixar a chamada alguma vez? Ela disse: nunca. Porque é algo tão comum que a gente vê as pessoas dizer já várias vezes. Então o leproso está me mostrando que ele não vai deixar que a lepra seja maior do que a vontade que ele tem dentro dele de adorar. Quando a nossa vontade de adorar for maior do que a dor, nós vamos sair desse estágio e entrar em outro nível. Outra coisa que me chama a atenção, ele não tinha sensibilidade na sua pele, então ele adorou sem sentir, mas adorou. Meditou na palavra sem sentir, mas meditou. Não espere vontade para ler a Bíblia, não. Leia sem vontade. Não espere vontade para orar, não. Ore sem vontade. Porque a carne não quer o que é do Espírito, e o Espírito não quer o que é da carne, rejeita. Então não tem comunhão entre a carne e o Espírito. Quando você começar a fazer, a vontade vai vir. Deus está procurando que rompa alguma coisa mais do que arrepio. Eu não me arrepiei, a janela não balançou, eu não estou sentindo nada. Mas todos os dias eu medito na tua palavra, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de... Enquanto muitos leprosos perderam a sensibilidade, esse homem, apesar de estar sem sensibilidade, está sensível. Ô irmão, esse negócio da perda de sensibilidade é algo muito profundo. Porque nós estamos no meio de uma geração que perdeu a capacidade de se quebrantar, que a consciência cauterizou, que não se entristece mais com o pecado, que não se alegra mais com a presença, que não fica constrangido pela palavra, que não sente nada. E o diabo não comemora quando alguém cai, o diabo comemora quando alguém deixa de sentir a queda. É quando eu peco, porque eu peco e você peca, e a palavra de Deus diz que quem não disser que tem pecado está mentindo. Eu não sou movido e digo, o pecado não é uma fábrica onde eu produzo o pecado, mas é um acidente da minha vida. Eu fiz, mas me arrependi, estou correndo para os pés de Jesus, para não deixar a chama apagar. Não perca a sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar a sentir a presença, temer a palavra, chorar pelo arrependimento e alegrar-se na adoração. Porque para Deus, mais do que uma pele sem sensibilidade, é um coração sem sensibilidade.
Eu não quero perder a sensibilidade. Sensibilidade de estar envolvido pela presença de Deus e saber quando o meu nível de adoração precisa aumentar. Você sabe que a maior tragédia de Sansão não foi cortar o cabelo dele? A maior tragédia de Sansão foi que o cabelo foi cortado e ele não sentiu. Tem gente que não está percebendo, mas Deus não está entrando, está saindo. Nós estamos diante de uma geração que tem muita atividade, mas pouca intimidade. Número de culto não quer dizer nada. Número de encontro, de congresso, de festa, de ajuntamento, quer dizer nada. Se eu não tiver intimidade para sustentar a minha fé. Irmão, como é que no mesmo ambiente tem um que está envolvido e outro que está apático? O ambiente é o mesmo, a pregação é a mesma, o mistério é o mesmo, a unção é a mesma, mas tem dois grupos. Eram 10 virgens, 10 virgens, só que 5 eram prudentes. Por isso que não queira estar onde todo mundo está, porque com Deus é minoria. Com Deus é multidão no deserto, é discípulo no secreto, é amigos na intimidade, no Getsemane, ninguém. No deserto, multidão. Na proximidade, discípulos. Na intimidade, só 3. E na prova não tem ninguém. Não, eu quero, vamos para o grupo, vamos para o grupo, vamos para o grupo. Você e Deus precisa criar uma raizinha. Chega de grupo que não muda nada, que não transforma nada. Eu quero estar a sós com Ele. Além de tudo isso, esse homem vai adorar e dizer assim: depois da minha adoração, eu só vim te adorar por causa de uma coisa. O quê? Porque eu quero viver o que o Senhor quer para mim. Ele olha e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Isso é uma fé que eu não encontro em todo mundo na Bíblia. Porque esse homem soube diferenciar. Poder Deus tem, mas eu quero saber o querer. Porque não adianta ele mostrar o poder dele fora do querer dele. Deus faz. E deixa eu abrir um parênteses: tem oração que Deus está respondendo. Tem gente que Deus está segurando por causa da oração. Tem coisa que está acontecendo por causa da oração. Nem todos vão entender esse mistério. É um mistério muito profundo. Só que não era a vontade de Deus, é a permissão. Porque Deus encontra alguém que pede: Senhor, 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 Senhor. Aí Deus dá. Só que Deus quer alguém que diga: Senhor, eu só quero aquela porta que é para mim. Senhor, eu só quero aquele. Eu não quero que o Senhor abre porta, Jesus. Não, eu não quero que abra porta, eu quero que abra a porta certa. Faz o negócio. Não, eu não quero que faça qualquer negócio, eu quero que faça o negócio certo. Porque melhor do que fazer muito é fazer um que dê certo. Você não precisa de todas as portas, você só precisa da porta de Deus para você. Aí ele diz assim: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. A fé madura não busca só benefício e nem milagre. A fé madura busca vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Só que, irmãos, isso eu já falei, acho que alguma vez eu já citei isso aqui. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que no pedido desse homem tem uma coisa ousada. É que a cura dele
a purificação dele pode acontecer sim ou não, dependendo de Jesus. Só que se ele pede para Jesus purificar, ele vai voltar a sentir o que não sentia. Isso tem um benefício, mas tem algo também difícil. Eu quero começar pela parte difícil. A parte difícil é que, se ele como leproso põe a mão no fogo, o fogo pode queimar a mão dele, ele não sente. Então quem é nessa vida que, se Deus perguntasse assim: filha, tem esse caminho para você trilhar, mas vai passar por essa dor, essa dificuldade e vai chegar. E se Deus perguntasse assim: filha, tem esse caminho para você trilhar, mas não tem dor, não tem dificuldade, não tem problema nenhum. Quem é que em sã consciência vai dizer: me dá o caminho da dor? Eu diria: me dá o caminho mais fácil. Só que quando esse homem está dizendo: me purifica, ele está dizendo o seguinte: devolve a minha dor. Porque esse homem descobriu uma coisa: que algumas dores são sinais de vida. Quando a minha filha nasceu, ela ficou alguns minutos roxa. Quando a gente escuta uma criança chorar, a primeira coisa: calma, eu estou aqui. Mas naquele momento, tudo que eu queria sentir era a dor da minha filha. Era ouvir ela sentir dor. Porque se ela sentisse dor e chorasse, significava: está viva. Relato de um homem com 92 anos. Tinha conquistado tudo nessa vida. Chegou um jovem no seu escritório e disse: o que é que eu faço para ter os bens que você tem? A riqueza que você tem? Você pode me conceder um pouco dela? Se for preciso eu fazer alguma coisa, eu trocar alguma coisa, eu troco, mas eu preciso. Ele olhou para ele e disse assim: o que eu preciso que você troque comigo, você não tem condições de me trocar. Ele disse o quê? Ele disse: eu queria ficar na sua condição e mais pobre ainda, para ter o vigor e a saúde que você tem. Eu trocaria toda a minha fortuna para ter a idade que você tem, o vigor que você tem. Ele estava dizendo o seguinte: eu queria passar por dor, mas não queria estar sem saúde. Deixa eu falar uma coisa para você. As dores do caminho são o maior sinal que ainda tem vida aí. O pedido desse homem é tão ousado que ele diz: eu quero voltar a sentir. Mas vai sentir dor. É melhor sentir dor do que não sentir nada. A segunda coisa, que existe um benefício muito grande aqui, ele estava dizendo: eu não quero ficar insensível à tua presença, eu quero sentir. Eu acabei de falar que vida com Deus não é porque eu sinto, mas quando eu vivo, o sentimento é natural. Ô irmão, como é que Jesus está num ambiente e eu não consigo discernir um sentimento, e esse sentimento, um em um pode manifestar de uma forma e outro de outro? Mas tem uma chama que queima aqui. Tem um fogo que tem que queimar aqui. É impossível não sentir. Quando ele está dizendo o seguinte: eu quero voltar a sentir, eu quero voltar a chorar. Só que sabe qual é o problema? É que além da sensibilidade, a gente não tem sensibilidade, da insensibilidade, a gente não tem sensibilidade para dizer para Deus a nossa real condição. Porque em muitos momentos a gente vive de fingimento, como se estivesse tudo bem. Só que esse homem está dizendo o seguinte: está ruim, Senhor. Eu quero voltar a adorar. Ainda mais quem já acessou esse lugar sabe. Quem já acessou essa intimidade sabe. Estava dizendo esses dias: que saudade das experiências daquelas. É uma vontade de ver mais a Ele, uma vontade, um desejo de ter mais dEle. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: quero. Só que a Bíblia vai dizer assim: e estendendo a mão o quê?
Diga, estendendo a mão, o tocou. Fale mais forte, o tocou. Porque antes de Jesus tocar na ferida, ele toca no ferido. Jesus não vai acessar a ferida se ele não puder acessar o ferido. Não é cura primeiro que eu faço primeiro. Faz primeiro que eu curo depois. Porque enquanto Deus não está fazendo por você, Ele vai estar fazendo em você. Tem gente que está vendo Jesus com o leproso, está dizendo, está andando com o leproso e com Jesus e nada acontece. Porque o que acontece dentro ninguém vê. O que está acontecendo aí, o caldeirão da fé que está acontecendo dentro de você, ninguém está vendo. Mas Jesus e você sabe. Porque antes de tocar na ferida, Ele está tocando no ferido. Antes de curar a enfermidade, Ele está curando a alma. Antes de restaurar alguma coisa externa, Ele está tocando internamente. É por isso que o evangelho não tem esse negócio, eu estou servindo a Deus e nada acontece. Mentira de Satanás. Essa é a maior mentira que o diabo pode inventar. Eu estou servindo e nada acontece. Você não está vendo o visível, mas está acontecendo tanta coisa. Está acontecendo tanta coisa. Pastor, eu estou sentindo que eu estou morrendo na praia, nadando e morrendo na praia. É mentira. Você está andando e caminhando para a Nova Jerusalém celestial e sendo um crente melhor a cada dia. Para de comparar os resultados dos outros com os teus. Porque parece que todo mundo está tendo e eu não tenho. Para de comparar. Porque antes de tocar na ferida, Ele toca no ferido. Quem sabe você que está em casa, essa movimentação todinha é só Jesus tocando em você. Porque o que Ele fizer fora hoje pode existir amanhã não, mas o que Ele fizer dentro. Irmão, tudo aqui passa. O melhor hoje fica ferrujado amanhã. Mas o que Ele faz aqui não. Eita! Tem alguém dizendo para Deus, Senhor, antes de fazer fora, faz dentro, faz dentro. Estende a mão. Mostra para Jesus aonde está a ferida. Jesus quer tua sinceridade, porque já que Ele conhece tudo, diante dele não tem máscara. Então Ele prefere um Davi que diz, cria em mim um coração puro, do que um Saul que insiste em ficar sentado onde Deus já tirou o trono. Senhor, cria em mim, porque eu errei mesmo, eu fiz mesmo que não devia, mas cria em mim. Não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Deus quer alguém que grite pela presença dEle, que gema, que chore, que se esperneie. Não é por coisa não, é pela presença. Jesus olhou para ele quando ele mostrou a ferida e disse, quero. Ô irmão, quero é cura? Quero é cura? Não, quero é palavra. Por quê? Quero não é cura não, mas a palavra que você ouve hoje vai trazer cura amanhã. Pastor, Deus só falou que vai fazer. Deus só falou que vai fazer. Só. O milagre vem depois da palavra. É por isso que onde tiver crente tem que ter palavra. Porque crente vive pela palavra. Se move pela palavra. Um homem que nem crente era, entrou no caminho de Jesus e disse, olha, uma palavra muda tudo.
Ele não disse um movimento, ele não disse um choro, ele não disse se o senhor vier, se o senhor resolver botar a mão. Ele disse uma palavra, porque tudo que começa pela palavra. Ame a palavra, viva a palavra, medite na palavra. A Bíblia diz que Jesus disse: quero. Primeiro é a palavra. O que você vai viver amanhã começa com a palavra que Ele está liberando hoje. Por isso tenha fome da palavra, sede da palavra, deseje a palavra, busque a palavra. Ele quer se revelar a você. Quero. E depois da palavra, porque quando você ama a palavra, você não põe um cardápio, você espera que o cardápio venha. Ah não, esse tipo de palavra, meu irmão, eu aprendo em toda a palavra. Porque eu só gosto de fulano pregando, não, eu aprendo em toda a palavra. Porque a palavra não é de fulano nem de cicrano, a palavra... Aprenda a diferenciar mensageiro de mensagem. Mensageiro é só um canal, a mensagem é dele. O irmão pode falar aqui, irmão, a palavra mais simples, o outro pode falar a palavra mais sofisticada, mas quem vai falar é a palavra, 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 é a palavra. Igreja que ama a palavra não escolhe cardápio. Deixa eu ver quem vai hoje para eu poder ir para a igreja. Deixa eu ver quem vai pregar. Se não for fulano eu não vou. Se não for cicrano eu não vou. Se não for Beltrano, ame a palavra a ponto de amar quem traz a palavra, não como mensageiro, mas como mensagem. Vamos acabar com esse negócio de escolher o pregador. Eu amo a palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para o meu caminho. Homem nenhum pode ocupar o espaço da palavra. Eu prego, eu sou pregadorzão, eu sou fulano. Você não é nada, você é só um mensageiro, mas quem manifesta a palavra é Ele. Quero. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Porque existem algumas coisas que resistem ao tempo, mas existem outras que Deus trará, como foi liberado numa velocidade tão grande. Era para o ano que vem, ele está dizendo, é no mesmo instante. Era para 2029, ele está dizendo, eu vou antecipar. Meu Deus, eu estou sentindo graça. Será que você pode levantar uma das suas mãos comigo? Que eu quero dizer para você que o nome de Deus é já na tua vida hoje. Deus está entrando onde eu não posso entrar e onde você não pode entrar. E está dizendo, o tempo é meu, está nas minhas mãos. E eu trago agora o meu tempo sobre a tua vida. O meu tempo sobre a tua casa. O meu tempo sobre a tua... O tempo é agora, o tempo é agora, o tempo é agora, o tempo é agora. O tempo é agora. E no mesmo instante, ficou limpo. Quem tocasse no imundo era imundo. Mas a impureza não passa para Jesus. A impureza do homem não passa para Jesus, mas a pureza de Jesus passa para o homem. É que quando Jesus toca no impuro, não é a santidade que é contaminada, é a impureza que é santificada. Por isso que em lugar de gente falha, é na presença de Jesus mesmo. Porque a primeira coisa que o diabo faz é se afasta, nunca mais, deixa, por conta da vergonha. Diz, não, Deus disse para Adão, Adão, eu não estou sentindo falta porque você pecou, eu estou sentindo falta da tua presença no culto. Cadê você? Cadê você que não ora mais como você orava? Cadê você que não canta como você cantava mais? Eu quero você na minha presença. Aí a Bíblia diz que Jesus fez um milagre. Que milagre? Um milagre que passaria por um tempo dentro de uma purificação, que passaria por um sacerdote de um ciclo de dias. Jesus está dizendo, quero, e no mesmo instante, não passou pelo ciclo de dias. Porque aquilo que poderia esperar anos, Jesus pode trazer para agora esse tempo. Quero, e no mesmo instante, quero, e no mesmo instante, quero, e no mesmo instante, quero, e no mesmo instante. Aí Jesus diz assim, quando ele é curado, não diga a ninguém, não mostre a ninguém. Se apresente diante do sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou. Posso liberar uma palavra para você?
Deus vai fazer alguns milagres na tua vida que não vai precisar de marketing e de propaganda. Foi muito fraco, foi muito feio. Nem tudo se posta, nem tudo se fala. Fecha a boca. Queria tanto Jesus fazer mais, queria tanto marketing para mim. Jesus não vai precisar de marketing nenhum. Vai precisar de propaganda nenhuma. Porque alguns milagres só vão existir. Deus está dizendo para alguém nesta noite que Ele vai fazer no silêncio, mas vai trazer para o barulho. É que eu queria mostrar cada etapa da minha vida vencida, não mostra para ninguém. Porque o resultado vai falar por si. Irmão, quando aquele homem entrasse no leprosário, que não tivesse mais vestido daquele jeito, em vez dele procurar alguém para anunciar para todo mundo, bastava um ver. Que ia dizer é aquele. Não, ele saiu daqui coberto, desenganado pela medicina, coberto de lepra. Tem um tipo de lepra que ainda volta, essa dele não voltava não. A notícia correu. Só quem é espiritual vai entender isso. Você não vai precisar falar, você não vai precisar justificar, você não vai precisar dizer, mas a notícia vai correr. Em outras palavras, fecha a boca, porque Deus vai falar por você. Recebe uma agência que promove, que é a agência do céu, e não precisa de homens aqui para promover. Aquele homem foi a Moisés, foi ao sacerdote fazer a oferta de Moisés. Sabe por quê? Antes da cura, nos pés de Jesus, e depois da cura, nos pés de Jesus. Posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Vem um tempo de bênçãos na tua vida, e quanto mais Deus te abençoar, mais firme nele. Você estará.